gerando factoides ou querendo lacrar na internet. Ela tinha o projeto dela de educação com começo, meio e fim, criou comissões, criou uma série de programas importantes focados na educação e dentro das propostas que ela fez. Por que ela está onde está? Com certeza, porque a sociedade percebe o trabalho sério e o trabalho bem feito. Eu queria aqui dizer que a Tabata é originária da faculdade da Universidade de São Paulo, como Roberto Macedo, que é o criador aqui com o Wilson do plano educacional aqui da FAC. E ela se formou lá e com as professoras de lá ela foi para os Estados Unidos. Ela tem uma história que ela vai contar para vocês, não sou eu. Ela normalmente não fala muito disso, mas eu gosto de dizer, porque a Tabata, ela chegou onde chegou com os meios dela. Acho que isso que é bacana. Ela não teve ajuda, e a vida a gente sabe que não é fácil. Todo mundo que está aqui sabe que é bem difícil, bem complicado. Tabata é moradora da Zona Sul, com todos os problemas da Zona Sul, né? E enfrentou as dificuldades sem vitimismo, né? E sem usar isso para outras coisas. Vocês vão ver, vocês vão ficar impressionados, tenho certeza, como eu sou impressionado com o trabalho dela. Tabata, a palavra é sua e parabéns pelo trabalho que você tem feito. Agora comigo? Agora nós sentamos. Combinado. Claro, presidente. Muito obrigado. Muito obrigada. Um prazer. Boa noite. Muitíssimo obrigada por estarem aqui. Sei que está um pouquinho tarde, então não se preocupem, não vou falar por 1 hora, mas eu não posso deixar passar a oportunidade de falar da nossa tão sofrida, mas tão importante educação pública brasileira. E eu queria muito agradecer pela oportunidade de estar aqui. Em nome do diretor Wilson, que tão gentilmente me convidou, em nome de cada professor, de cada pessoa que está aqui desenhando mais uma oportunidade de educação, e também em nome do meu amigo Matarazzo, que tem muitos títulos no setor público, então vou chamá-la apenas como grande liderança pública do nosso país. Muito obrigada por me terem. E tenho aqui um grande amigo, Itamar, muitíssimo obrigada por ter vindo. Em nome dele, cumprimento todos vocês. Para falar de educação, eu preciso compartilhar um pouco da minha trajetória e do lugar de onde eu venho, porque senão vocês não entendem essa paixão que eu tenho pelo tema, mas também toda a bravura que eu carrego quando tento mexer com a nossa educação. E aí eu vou começar de uma forma um pouco diferente para ninguém dormir daquela animada, pode ser? Vocês topam? Quem aqui tem um grande sonho para chamar de seu? Essa é a pergunta lançada. Levante a mão, por favor. Todo mundo. Pode ser um sonho pessoal, profissional, só mais uma vez para eu ver. Vocês não? Ah, tá. Isso não é verdade. Eu tenho 2 testes para vocês, vocês vão entender de onde está vindo essa maluquice. Quem aqui já foi criticado por ter esse sonho? Olha quem é você, larga de ser metida besta, olha de onde você vem. Não, não, não. Levanta a mão. Segundo teste. Quem aqui já sentiu frio na barriga, vontade de desistir e falou, minha Nossa Senhora Aparecida? Ou, se for de outra religião, outro nome. E falou, não dou conta, não é para mim, levanta a mão. Vocês passaram no teste, porque o que a vida me ensinou, quem levantou a mão, quem não levantou não passou não. É que sonho grande mesmo, ele dá muito medo na gente. E dá uma vontade danada de desistir. Mas mais do que isso, ele incomoda quem está ao nosso redor. Porque se a gente começa a se mexer, a gente está dizendo que os outros também deveriam estar se mexendo. E aí as pessoas fazem fila para nos criticar. E por que eu começo dessa forma? Porque eu tenho hoje um sonho gigantesco. Vou logo começar por ele e depois explico como eu cheguei nele. Que é que o Brasil um dia tenha a melhor escola pública do mundo. Eu quero todos os gringos fazendo fila, Finlândia, Estados Unidos, Coreia do Sul, para perguntar que diacho, eles não vão falar que diacho, porque eles não falam uma língua tão legal como a nossa, mas o que foi que vocês fizeram para ter esse nível de educação? Vai levar alguns anos? Vai. É um sonho que me gera uma certa insegurança? É. O povo critica? É basicamente o que as pessoas fazem. Mas é o sonho que me move.
Porque eu quero morar em um país em que o filho do rico e o filho do pobre tenham exatamente as mesmas oportunidades. Em que não importa a cor da sua pele, não importa se seus pais fizeram faculdade ou não, não importa se você tem uma deficiência ou não, não importe nada. Se você quiser ser engenheiro, astronauta, chefe de cozinha, empresário, a educação pública vai te dar os meios para alcançar esse sonho. Então é desse lugar que eu queria partir, porque eu espero convencê-los, aqueles que não estão convencidos ainda mais, a entrarem nessa batalha com a gente. De onde que eu venho? Zona Sul de São Paulo. Alguém aqui conhece Pedreira, cidade Ademar? Alguém de lá? Porque nós estamos... Onde você mora? Você mora na Missionária? Onde você mora na Missionária? Você mora na subida? Ah, tá. Eu moro na ladeira. Eu moro na ladeira. Do Santa Amaro 1. Eu achei uma grande coincidência. Todo ano eleitoral, minha mãe coloca uma faixa com o meu rosto. É, minha casa. Com os cachorros. Tá, isso nunca aconteceu, mas muito bom encontrar o vizinho. Pois bem, qual é o seu nome? Luiz. Você também? Tá, isso parece... De onde você é na missionária? Do ladinho. Pedreira. Que massa. Bem, como vocês podem ver, da missionária para o mundo, cá estamos nós. Eu achei muita coincidência. Eu tenho muito orgulho de vir de onde a gente vem. Sou filha de 2 nordestinos. Minha família mora ainda hoje numa ocupação. E eu começo me apresentando porque o lugar de onde eu venho tem muito a ver com o lugar para onde eu quero ir, que eu mencionava para vocês. Eu estou aqui por algumas razões. Encurtando essa história, a principal delas é que eu tive uma grande oportunidade na educação que mudou minha vida. E acho que cada um aqui, se fizer uma reflexão, vai poder contar a sua história falando dos professores e professoras que teve. Comigo não é diferente. Eu venho da periferia, a gente sabe que nem sempre na escola pública a gente encontra os meios que a gente busca. Eu, quando fui para o 6º, 7º ano, estudei no Exaltino de Melo, fica ali perto do Shopping Interlagos, mais ou menos. Mais alguém do Exaltino? Meu amigo, a gente tem que ser amigo. Que ano? Mas em que ano você terminou? Ah, você é um pouco mais novo que eu. Bastante mais novo. Mas tá tudo bem. Professora Simone, foi minha professora de matemática. Conhece a professora Simone? É bom, porque vocês veem que é tudo verdade. E eu e o Luiz não combinamos isso. Aí precisamos tirar uma foto e trocar. Pois bem, depois eu vou falar isso para contar aqui a história comigo. Mas o que eu ia dizer é que, vou falar do lugar que a gente vem, eu tenho muito orgulho da minha comunidade. Eu tenho muito orgulho da luta dos meus pais. Mas a gente sabe que, nesse Brasil tão desigual, o local em que você nasce, algumas coisas que a gente vive, querem determinar o quanto que a gente está sonhando. E imagino que é uma experiência compartilhada. Eu cresci vendo amigos abandonarem a educação, não porque não queriam nada com nada, como vocês colocam, mas muitas vezes porque a menina engravidou, porque tinha que levar dinheiro para casa, muitas vezes porque infelizmente entrou para o crime. A gente vê amigos nossos serem assassinados. E o que mais me marcou esse meu início de jornada, foi uma coisa que hoje eu falo muito, mas que levou muito tempo para eu conseguir falar, que era o fato de eu ter um pai que trazia doenças muito pesadas, mas que não eram entendidas como doenças. Meu pai era um ser humano incrível, cobrador de ônibus, sem ensino fundamental, e fazia torneios de xadrez para mim e para o meu irmão, que duravam meses. Vocês conseguem imaginar quem era essa pessoa? Não terminou o ensino fundamental, era cobrador, escrevia tudo o que via para me entregar os cadernos depois. Mas meu pai, ele tinha algumas doenças. Ele era alcoólatra, ele era dependente químico, e a gente descobriu no finalzinho da vida, quando ele tirou a vida, que ele era bipolar. E eu trago isso porque, se meu pai tivesse morrido por conta do câncer, eu contaria para vocês. Então, hoje eu tenho uma missão pessoal. Eu sou, inclusive, presidente da primeira bancada do Congresso da Saúde Mental, de falar o mais natural que eu puder sobre isso. Porque eu queria que, quando eu era pequena, quando eu estava na escola, tivessem me falado que meu pai estava doente. E não as coisas que eu ouvi, que ele era um vagabundo, que ele não queria nada com nada, esse tipo de coisa que a gente sabe. Mas essa foi uma coisa que marcou muito a minha infância. Que minha mãe ia limpar a casa, meu pai ia trabalhar, a gente tinha que fazer tudo desde pequeno.
Mas não era raro que um familiar, que um vizinho virasse para a gente e dissesse: esses meninos vão ser drogados igual o pai. E meu pai realmente, assim, a pessoa mais incrível que eu já conheci. Meu pai conheceu minha mãe grávida de mim, então ele não é meu pai biológico. E ele foi o homem que meu pai biológico não foi. Sabe, de assumir uma mulher grávida, de construir a vida. Só para a gente entender que as pessoas não são resumidas pelas doenças que elas carregam. Mas quando a gente fala de transtornos mentais, a sociedade não enxerga outras coisas. Então, quando alguém tem câncer, nem sempre, infelizmente, a gente tem cura hoje. A ciência vai evoluir. Mas quando a pessoa tem um transtorno mental, o mais comum é mimimi, é besteira, é preguiça, não quer nada com nada, se esforça. Então, isso marcou muito, talvez, a falta de perspectiva que a gente tinha. Ninguém ao meu redor sonhava faculdade para a gente. Como é que esses meninos, filhos de 2 pais que nem ensino médio têm, nesse contexto vão fazer faculdade? Quando que isso muda? Quando eu estou no Exaltino de Mello, com a professora Simone de matemática, e ela descobre que vai ter uma tal de Olimpíadas de Matemática de Escolas Públicas, a UBMEP. E aí eu poderia falar de vários professores, mas essa ela foi muito importante, porque ela começou a preparar a gente. Eu novinha, 6º ano, ganhei uma medalha de prata. No ano seguinte, com a ajuda dela, e a escola sempre premiada, ganhei uma medalha de ouro, ganhei uma bolsa no Etapa, uma escola particular, e aí minha vida mudou para sempre. Eu digo que eu conheci a desigualdade da periferia para o centro, e não o contrário. Porque apesar de ter nascido e sido criada aqui, eu não sabia o que era um Parque Ibirapuera, o que era uma Paulista. O nosso mundo era o mundo ali da missionária mesmo. E quando eu vou para a Etapa, é tudo diferente. A escola é muito mais bonita, tem professora até o 6º horário, a rua super asfaltada, bem iluminada. Tinha a competição dos melhores tênis, eu com meu tênis rasgado. Mas o que mais me chocou e o que mais mexeu comigo foi chegar nessa escola e ver que todo mundo falava de um tal de vestibular. E todo mundo falava de faculdade. No Etapa, professor, não tinha questionamento de se você ia ou não fazer faculdade. Você mudou de CEP, você mudou de região, um ônibus e um metrô, e eu saía de um lugar em que isso não era assunto. Era tipo, vou trabalhar no shopping, sabe? Assim, a gente nem sabia que outras coisas existiam. Para um lugar em que é alguma coisa compulsória. Todo mundo do Etapa ia fazer faculdade. E eu não tinha ideia do que eu ia fazer, eu não conhecia. Esses nomes todos, Unicamp, Unifesp, ITA, Mackenzie, não era do nosso contexto. Mas eu estava numa escola que foi me ensinando a sonhar, que foi me devolvendo o direito de sonhar. Sempre que eu encontro jovem, isso já faz um bom tempo, eu olho nos olhos dele ou dela e pergunto qual é o seu sonho. Porque eu sei o quanto que essa pergunta foi transformadora para mim. E a gente é definido muito mais pelo sonho do que pelo lugar de onde a gente vem. E aí, nesse lugar, eu tive todas as oportunidades do mundo. Curso de inglês, com uma bolsa, professores que me deram notebook para estudar, professores que me deram livros. Teve um momento, quando eu estava no 2º ano do ensino médio, que meu pai ficou muito mais doente, que ele começou a usar crack. E para quem já conviveu, crack destrói a pessoa muito rápido. E aí começou a faltar tudo, dinheiro para comida, dinheiro para passagem, e ninguém na escola sabia o que ia acontecer na minha casa. Na cabeça deles, era uma pessoa muito pobre, mas não nesse contexto. E aí teve um professor Rubens, vou citar só 2, prometo, porque senão eu não me controlo, que ele começou a me perguntar o que está acontecendo, que você está tão desmotivada, que você está faltando, que você não quer mais fazer as coisas. E aí, depois de muitas horas insistindo, porque a gente aprende a ter vergonha das dificuldades que a gente enfrenta, eu fui contando para ele. E aí aquilo me colocou em outro patamar, porque no 2º ano do ensino médio, a escola passou a se responsabilizar pelo meu almoço, era a primeira vez que eu almoçava todo dia, pelas minhas passagens, pelas minhas roupas para eu poder ir nos eventos e por apoio psicológico. Então, eu tenho uma trajetória acadêmica de bastante sucesso, por assim dizer. Tenho mais de 40 medalhas em competições, participei de 5 Olimpíadas Internacionais de astrofísica, química, etc. Passei em física na USP, depois passei em 6 faculdades americanas com bolsa completa das faculdades. Mas não é correto contar a minha história como uma história do quem quer consegue. Vocês entendem o porquê? Eu sou muito batalhadora. Desde os 7 anos, cozinho, bordo, ponto cruz, vagonite, faço tudo. Fui babá na faculdade para poder mandar dinheiro para casa, trabalha comigo mesmo. Mas eu só estou aqui porque eu encontrei muitos professores que me ensinaram e me deram condições de sonhar. E é isso que os nossos professores fazem. E eu falo isso com tanta certeza porque eu vi o que significou para o meu irmão
que graças a Deus fez um curso técnico, eu já vou falar sobre isso. Depois ter que batalhar num cursinho para conseguir passar numa faculdade, porque na escola pública ele não teve uma aula de química. Eu e meu irmão, a gente competia em pé de igualdade no ensino médio? Claro que não. Então, só para vocês entenderem de onde eu venho quando eu falo de educação. Fui para Harvard, fiquei os 4 anos lá. Inicialmente, queria fazer astrofísica, bem nerd, queria ser cientista. E aí teve uma coisa que mudou. Eu sempre gostei de educação. Quando eu ganhei a bolsa no Etapa, eu tinha uns 13, 14 anos, eu me sentia muito culpada de não ter conseguido levar toda a minha escola comigo, sabe? Meus vizinhos, meus primos. E aí uma resposta que eu encontrei, porque a culpa ela nunca é um bom lugar para se estar. O da responsabilidade é muito mais legal. Mas no começo eu sentia culpa. Eu fui e falei, cara, dá para eu compartilhar o que eu estou aprendendo. Com 15 anos, fundei meu primeiro projeto para entrar em escola, dar aula de matemática, dar aula de astronomia. Então, eu sabia que eu gostava de educação, mas eu queria ser cientista. E aí, aconteceu uma coisa que é a principal razão para eu estar aqui hoje. Meu pai faleceu exatos 4 dias depois que eu ganhei minha bolsa em Harvard, de uma forma muito traumática. E aquilo fez com que, novamente, eu me sentisse muito culpada. Essas coisas que a gente coloca na nossa cabeça, eu achava que era uma troca. Que eu, por ser metida besta, eu, por sonhar coisas que não eram para mim, tinha perdido meu pai, que era meu maior apoiador. Eu sei que não faz o menor sentido eu contando agora, mas eu saí da USP. E eu disse não para 6 faculdades. Acho que o Matarazzo não sabia disso. E eu fiz isso porque eu estava absolutamente convencida que aquilo não era para mim. E eu faço questão de compartilhar com vocês, porque pelo que me contaram, eu estou falando com vários sonhadores. Eu estou falando com uma galera muito garruda, que enfrenta muitas coisas, cada um de vocês sabe. Ônibus lotado, cuidar da casa, cuidar dos filhos, cuidar dos irmãos, trabalhar e estudar. Sabe-se Deus como vocês estão fazendo faculdade. E muitas vezes a gente se boicota. Porque a gente vai dizer não para uma oportunidade. A gente vai falar, não dou conta, não sou tão inteligente, não é para mim, olha a quebrada de onde eu venho. E é claro que tem muitos desafios. Tem algumas pessoas que saem 100 quilômetros atrás de uma maratona e querem que a gente chegue em primeiro. Mas eu queria chamar a atenção para esse aspecto da mente, que é o quanto a gente se boicota. Deixa de fazer um curso, deixa de falar com o cliente, deixa de abraçar uma oportunidade, porque a gente está convencido que não é para a gente. E eu falo hoje, assim, sendo super transparente, que se eu disse não para USP, Harvard, Princeton, Caltech, todas as melhores faculdades do mundo que me deram bolsa. Imagina quantas coisas antes e depois eu também não disse não, porque eu achava que eu não dava conta. Agora, quem não desistiu de mim foi quem? Mais uma vez, meus professores. Quando eu virei, saí da USP e falei, não vou fazer faculdade, não é para mim, eles ficaram desesperados. Porque foram meus professores que, por 5 anos, pagaram meu almoço, conseguiram os livros, foram atrás do inglês, sabe assim, empurrando mesmo? E aí ficaram doidos. Conseguiram visto de emergência. Até hoje, eu não sei como alguém consegue um visto de emergência nos Estados Unidos. Esse é o nível. Compraram a passagem, a escola, os professores, e falou, vai ver o que você está perdendo. E o argumento que eles usaram para me convencer foi, não é sobre você. É sobre o que significa ter uma pessoa da escola pública estudando em Harvard, que é considerada a melhor escola pública do mundo. A melhor universidade, perdão, do mundo. E aí eu queria compartilhar só uma anedota para falar para vocês. Uns 2 anos depois, um aluno negro de escola pública de Minas Gerais viu uma matéria sobre mim, hoje ele é meu amigo, então eu sei que ele de fato falou isso, e falou, se essa menina foi para Harvard, eu também posso. Resultado, o Arthur Abrantes foi o primeiro aluno negro brasileiro, para a gente ver que a história de racismo é real, né? Metade do país, a passar em Harvard. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque talvez vocês não estejam vendo, hoje eu vejo isso. Na hora que você escolhe contra a maré, estudar, fazer faculdade, abrir um negócio, falar outra língua, tem a fila que critica que eu falei, certo? É de praxe. Se não estiverem criticando, vocês estão fazendo alguma coisa errada. Vou logo dizendo. Mas tem um outro movimento que é a molecada que vai olhar para vocês e vai falar, eu posso fazer faculdade porque ela está fazendo. Eu posso ter o meu próprio negócio porque ele está fazendo. Eu posso fazer um curso de inglês porque ele... Vocês estão entendendo? Meu irmão fez faculdade, está lá morando em Portugal como programador. Eu brinco com ele para ele ficar bravo porque ele é meu investimento. Porque eu forcei ele a fazer ensino médio, a fazer o cursinho, a fazer inglês, porque a educação liberta, gente. Então, eu queria que vocês pensassem nisso quando bater vontade de desistir, porque é isso que eu penso. Não se vocês vão conseguir ou não,
mas em toda a molecada, vizinho, neto, primo, sabe? Que está ali do lado, só olhando para vocês e vendo até onde vocês, e, portanto, eles podem ir. Para mim, essa é a maior fonte de motivação. Como eu já falei demais, para encurtar essa história, fui para os Estados Unidos, por conta dos meus professores, mais uma vez. Foi muito difícil. Eu tinha acabado de perder meu pai, minha mãe estava desempregada, mas sobrevivi. Aprendi inglês, sobrevivi ao frio, à comida ruim, etc. e tal. E aí não tinha como eu querer ser cientista. Eu comecei o curso de astrofísica, que era meu sonho, mas... doidice, né? Mas o que eu vivi com meu pai, o que eu vivi com meu irmão, que não conseguiu passar no vestibular, tudo isso me mostrou que eu queria trabalhar com educação mesmo. A educação não era um hobby. Eu ia ficar lá aos 4 anos e eu ia voltar para mudar a nossa escola pública brasileira. Jovem, né? Aí o sonho é o mesmo, mas eu já entendi que vai levar mais tempo. Me formei, voltei, comecei a trabalhar com movimento social, encher o saco de político, dei muito trabalho para muita gente, ministro da Educação, secretário, fiz abaixo-assinado, etc. e tal. E aí chegou uma hora que eu não aguentava mais tal de política. Eu não sei vocês, mas eu cresci detestando política. Luiz está aqui, no Santa Amaro 1, onde eu voto, imagino que ele também. A compra de votos é descarada. R$ 250, uma cesta básica, e você, como tem amor à vida, assim como eu e o Luiz, você não denuncia, porque você mora com as pessoas que estão ali. Você acha que você vai gostar de política vendo isso? Eu cresci achando, política é o quê que o povo fala? Coisa de bandido, coisa de quem não presta. Então eu nunca quis fazer parte. Juventude partidária, não quero. Movimento estudantil, não quero, porque eu morria de medo. Não sabia nem que era esquerda e direita. Só que depois de batalhar muito na educação, eu vi o meu preconceito. O que eu vivo na minha comunidade até hoje é amar a política. Mas se não fosse por meio da política, eu nunca ia ter a caneta para fazer acontecer. Foi assim que eu decidi me candidatar. Minha família detestou a ideia, foi absolutamente contra e não gosta até hoje. Minha família tem muito medo, é natural. A política é um lugar muito violento, especialmente com a polarização. O que eu recebo de ameaça de morte em casa não está na história, mas a gente vai para cima. E se tem uma coisa que mulheres baixinhas têm, é garra, né? Então, vocês já viram. Me elegi, fui a segunda mulher mais votada do Brasil. Por quê? Porque reconheceram o trabalho que eu tinha na educação. Eu não tinha uma grande empresa por trás, eu não tinha uma grande família por trás, mas eu tive quase 500 doadores, o que é diferente. 5.000 voluntários. Cheguei lá, ninguém entendeu nada, porque nem Twitter eu tinha. Aí falavam, quem é você? Esse Amaral vem de onde? Aí eu, de Açu, sertão da Bahia. Mas você é casada com alguém importante? Aquelas perguntinhas, né? Mas quem é o homem que está por trás de você? Porque eles não entendiam como é que eu tinha chegado lá, que é um pouco do que o Matarazzo trouxe. Andando com as minhas pernas e com a dos meus professores. E aí você olha para alguém como eu, que se parece ter cara de 20 hoje, julga em 5 anos atrás. E vieram para cima, porque eu comecei a incomodar. O meu mandato sozinho coloquei em questionamento 9 bilhões de reais que a gente acreditava estar indo para corrupção. Bilhões já foram devolvidos para os cofres públicos. Vocês acham que o pessoal ficou feliz comigo? Não. Eu apresentei um projeto que foi muito criticado no começo, para que nós tivéssemos a distribuição de absorventes em escolas. Por que eu apresentei? Porque eu conheço a realidade da escola pública. Menina todo mês faltando porque o pai ou compra o absorvente ou compra o arroz. E depois, quem me criticou foi a favor do projeto. E hoje toda escola estadual de São Paulo tem um pacote de absorvente. Chegou? Muito obrigada. Obrigada. Chegou na pandemia, eu falei, olha, a gente precisa voltar às aulas, porque a molecada está na favela sem aprender. Metade não tem acesso à internet, a computador. E eu fui a pessoa que escreveu o texto, que colocou os professores para serem vacinados com prioridade e que colocou recurso para internet e tablet na mão de quem era da escola pública. Estou trazendo alguns exemplos e prometo que estou caminhando para o final, porque eu tenho um desejo nada oculto, bastante escancarado, de que alguns de vocês lá na frente também olhem para o serviço público. A gente cresce ouvindo isso, que é lugar de bandido, que é lugar de quem não presta. Mas eu, o Matarazzo, tenho certeza que a gente pensa igual nisso. A política precisa das pessoas mais preparadas, das pessoas com os melhores valores. E se todo mundo torcer o nariz e falar eu não mexo com isso, a batalha fica muito solitária. Então, eu tenho também essa intenção de que vocês, não importa quais sejam os sonhos e os lugares que vocês ocupam, olhem para a educação pública. Olhem para a política brasileira.
Pode ser de esquerda, direita, sou uma pessoa muito tranquila a dialogar com quem pensa diferente. E acho que a gente perdeu isso no Brasil recentemente, inclusive. O importante é ter gente honesta que carregue um diploma. Aí agora vem um porém. Diploma universitário, técnico é muito importante. Eu batalhei muito para ter o meu. Mas tem um diploma que faz muita falta na política, que é o diploma de realidade. Vou dar um exemplo. Eu debatei no transporte público com quem nunca pegou um transporte público. E aí a pessoa vem cheia das teorias para cima de mim. Sendo que minha mãe faz um mês, caiu no ônibus, teve que tomar uma injeção. Por quê? Super lotado. Faz uma semana e pouco, chegou 2 horas atrasada. Vocês viram o ônibus que pegou fogo hoje? Muita teoria, importante, mas cadê a realidade? É a gente debater saúde pública com quem nunca ficou na fila. Para pegar uma senha, chegar a sua vez e acabou. Eu estou, nesse momento, fazendo uma série de questionamentos para a Sabesp. Por quê? Porque a Sabesp toda noite corta água na periferia. E eu sempre, na minha casa, inclusive. 9 horas da noite. Perfeito. A gente, na próxima, ele vai estar aqui fazendo... Eu tô achando muito massa. Mas é realmente 9 horas da noite na missionária. Isso é irregular. Não sei se vocês sabiam, mas a Sabesp não pode cortar água em uma região da cidade e não em outra. E se ela está fazendo uma gestão da pressão, que é o que ela diz, ela tem que notificar. Você já foi notificado? Do corte às 9? Não, mas isso aí é de outro problema. Vou chegar nesse. O do corte eles deveriam notificar. E aí tem outro problema. Mesmo com a redução da pressão, a água deveria subir até o 2º andar. Você abre uma torneirinha de chão e não sai uma gota d'água. E aí eu me questiono, por que raios ninguém está falando sobre isso? Porque as pessoas não moram em regiões afetadas. A gente está na Zona Sul, que é o ponto que o Luiz trouxe, a gente está sem água desde ontem. Imaginem esse calor e a gente sem água. Até agora não voltou. Vocês estão entendendo? Oi? A mais rica cidade do país. Por que eu estou usando... Eu gosto muito do Matarazzo, porque se tem alguém que conhece a cidade de São Paulo, é ele. Em cada bairro, em cada rua. E a gente tem esses debates. O questionamento para vocês é, se o Congresso, se a Assembleia morassem em lugares em que a água é cortada, vocês acham que já tinha resolvido ou não? Vocês entenderam um ponto? Eu trago esse exemplo muito específico e poderia trazer vários outros, porque tem muita gente que vira para mim e fala, mas eu não entendo de política, mas eu não consegui me formar ainda. E a minha resposta é, você carrega um diploma de realidade que faz falta na política. Estude, é muito importante, mas não desconsidere o que a tua vida lhe trouxe de ensinamento. O que minha mãe sabe do transporte público de São Paulo, poucos políticos sabem. E minha mãe, com muito esforço, tem ensino médio completo agora. E minha mãe já escreveu um textão contando que diminuíram a frota, que a qualidade está ruim, que está atrasando, e ela falou, publica na sua rede social. E eu, como tenho juízo, publiquei. Ninguém entendeu nada. Porque ela falou, eu escrevi para você publicar. Eu tenho lá uns 2 milhões de seguidores, e minha mãe exerceu seu direito de mãe de mandar eu publicar o texto que ela escreveu. Mas vocês estão entendendo? É a realidade. Você pode chegar para muito vereador que ele não vai saber na pele. E vocês acham que a voz da minha mãe é menos do que a de alguém que teoricamente estudou? De novo, tem que estudar. Mas vocês já entenderam o recado. Eu queria finalizar com uma coisa. Eu tenho um sonho, como eu falei para vocês, de que o filho do rico e o filho do pobre tenham a mesma oportunidade. E um dos componentes desse meu sonho passa, e eu prometo que eu vou falar só disso, passa por um conceito de ensino técnico. Aqui no Brasil, de cada 10 jovens, só um tem formação técnica. Nas Europas, nos países desenvolvidos, 44%. Aí eu pergunto a vocês, quem está certo, o Brasil ou a Alemanha? O Brasil ou a Suíça? Nesse quesito são eles. Por quê? A gente tem preconceito com o ensino técnico no Brasil. Vocês já repararam nisso? A gente acha que só a faculdade lhe dá um acesso a, sei lá, uma cidadania. E o que eu quero é que todo mundo tenha acesso por meio do seu estudo, e não porque nasceu endinheirado. Há o ensino técnico e há o ensino superior. E eu resolvi enfrentar essa questão. Porque eu não gostava dessa hierarquia. Eu vi meu irmão fez 2 ensinos técnicos. E foi por isso que ele conseguiu passar na faculdade depois. Mas chegou na faculdade, ele teve que repetir todos os créditos. Mesmo que ele soubesse muito mais do que os colegas na prática. Então, por 4 anos, eu lutei por um projeto que acaba de vir à lei. E eu queria concluir com isso, porque eu acho que ele fala dos desafios que a nossa educação tem. O Brasil tem que dar conta de alfabetizar na idade certa. Problema de 20 mil anos atrás, né?
A gente ainda não consegue alfabetizar nossas crianças na idade certa. Mas, ao mesmo tempo, tem uma revolução tecnológica que está acontecendo. A expectativa é que quem termina o ensino médio hoje tenha 8 a 11 profissões ao longo da vida. Porque vem a tecnologia e muda tudo. E a gente tem que voltar, estudar e se preparar. Por que eu trago isso? Porque eu acho que isso é o Brasil. Dá conta de problemas muito passados e dá conta de problemas futuros, que não vão esperar pela gente. E eu acho que essa lei que eu aprovei ajuda a falar como que a gente pode fazer isso. A gente apresentou um projeto fazendo coisas básicas. Qual é a primeira delas? Avaliar o ensino técnico brasileiro. Não sei se vocês sabiam, mas o Ministério da Educação avalia educação infantil, educação fundamental, ensino médio, graduação e pós-graduação, e não tem uma prova para avaliar a qualidade do ensino técnico. Colocamos na lei, tem que avaliar. Segunda coisa óbvia, a gente não tem uma política nacional de ensino técnico. Não tem. Recurso direcionado, uma política estruturante. Terceira coisa do passado, o mundo todo, ao fazer o currículo do ensino técnico, houve o setor privado. Por quê? De que adianta um aprendizado que a empresa não tá conversando, sabe? Meu irmão é programador e ele fala, eu aprendi mais no estágio e na empresa do que eu aprendi na sala de aula. Coisas básicas, vocês entenderam? O mundo já faz há décadas, não inventei a roda. Tem que avaliar, tem que ter uma política nacional, tem que ter investimento e tem que ouvir o setor privado e os jovens na hora de construir o currículo. Aí vem as coisas do futuro, que a gente também colocou na lei, que são óbvias, mas quase nenhum país faz hoje. Nós precisamos encarar a educação como blocos. Não sei se é uma boa ou uma notícia para vocês, mas vocês terão que voltar para o banco da escola e estudar, seja uma especialização, um curso, algumas vezes no futuro. Isso está claro para todo mundo? Que o mundo está mudando? Então, qual que é a nossa proposta que agora está na lei? Tudo que você aprende é como se fosse blocos de conhecimento. Então, se você tem uma formação técnica, a faculdade é obrigada a reconhecer o crédito que você já tem e num período menor você pode ter a sua faculdade. Deu para entender? Tem que ser na mesma área. Mas tudo que você já aprendeu, isso vai ser implementado agora, vai ter que ser reconhecido para você fazer uma especialização, uma graduação, uma pós. Qual que foi a segunda coisa que quase ninguém faz, mas também é óbvia? Digamos que você chega no 3º ano da faculdade e você não consegue concluir o curso. Você sai com as mãos abanando, certo? Com a lei, agora com a implementação, você vai ser certificado em tudo que você aprendeu. Porque para a revolução tecnológica, não importa mais os diplomas quadrados que você tem. O que importa são os blocos de conhecimento que você adquiriu, é tudo que você aprendeu. Essa coisa de diploma vai ficar para trás, podem anotar o que eu estou dizendo. O que vai importar são experiências, é inserção no mercado de trabalho. Então, eu já falei demais, mas eu faço questão de falar. Eu falei sim, vocês são muito generosas. Falei. Mas é porque as perguntas são a parte mais legal. Pode ser? Mas eu não vou falar aqui de todos os projetos que eu apresentei e viraram lei, mas eu queria falar desse do ensino técnico, porque eu acho que ele me dá esperança no Brasil. Eu levei 4 anos para aprovar essa lei. Eu apresentei em 2019, ela foi sancionada faz poucas semanas pelo presidente Lula. E agora a gente vai pressionar muito para que ela seja implementada. Mas eu acho que ela fala da nossa habilidade como país de olhar para problemas antigos, e a gente tem um bocado. Desigualdade, fome, analfabetismo, coisas que 50 anos atrás deveriam ter sido resolvidas. Mas não ficar só preso nos problemas do passado. A gente tem que olhar para os problemas do futuro também. Se a gente quiser entrar nesse mundo que está tão à nossa frente. Então, essa é mais uma provocação que eu queria deixar para vocês. Quando a gente se defrontar com um problema, seja no município, seja no estado, seja a nível nacional, a gente não tem o direito de se prender só ao passado. A gente vai ter que olhar para ele. Mas a gente tem a obrigação de preparar esse país para o futuro. E a gente só vai fazer isso com vocês sonhando alto, agarrando cada oportunidade, mesmo tendo certeza que vocês não vão conseguir. Vocês têm que ir? A gente não tem opção. E aí, de onde vocês estiverem, nunca esquecendo da nossa educação pública e, quem sabe, alguns de vocês se candidatando. Posso contar com isso?
Muito obrigada. Eu não vou embora, mas eu adoraria ouvir vocês agora. Muito obrigada pelo convite. Obrigada. Bom, ela teve essa pressa toda. Ninguém queria essa pressa, né, gente? Tava uma delícia, não tava? Mas vai continuar sendo bom, porque agora a gente começa esse momento aqui de interatividade, de perguntas, etc. E eu gostaria, Tabata, de iniciar fazendo uma pergunta que é a seguinte. Evidentemente que para esse projeto de educação, eu fico assim, olha, Tabata, quando você fala que você deseja um país que seja cobiçado, admirado pelo mundo, não só no agro, tá certo? Não só no meio ambiente, mas na educação, eu acho que a gente tem condições para isso, certo? O brasileiro é criativo, o brasileiro ele é disposto, ele tem energia, é um povo vibrante, nós temos condições para isso, certo? Mas me parece que para esse projeto ser levado a cabo, a gente precisa que os professores assimilem essa ideia também, certo? E a gente convive, eu digo isso porque a minha família é ligada à educação há mais de 60 anos, eu sei o quão difícil é você levar para os professores projetos muito desafiadores, certo? Aqui em São Paulo, a gente sabe também das nossas dificuldades. Às vezes, o sindicato trabalhando para que, de repente, alguma coisa não seja implementada, para que não haja alguma atualização. Enfim, é desafiador. Eu queria saber de você, enquanto deputada federal, enquanto uma voz da educação brasileira, como você enxerga os professores no Brasil, de ensino básico, fundamental, médio e superior, lidando com essa revolução que você pretende para o Brasil? Você acha que eles estão dispostos a isso? É uma das perguntas mais complexas que eu ouço, então vou pedir só uns minutinhos, mas vocês são muito gentis, então acho que está tudo bem. Eu acredito muito nos nossos professores, mas muitas coisas vão ter que mudar para que eles tenham condições de trabalhar. Quando a gente fala da carreira de professor no Brasil, da profissão, um primeiro desafio que você enfrenta é uma grande desvalorização. Não sei se vocês sabem, mas daqueles que escolhem ser professor, geralmente são os que estão com as menores notas. Isso está mudando, né? Está cada vez pior no Enem. Ou seja, muitas vezes são pessoas que gostariam de cursar outra coisa, mas que não conseguiram por falta de oportunidades, etc. E aí, por que isso acontece? Porque a gente é um país que é muito violento contra esses professores. Tem um dado que eu acho chocante do mundo todo. O Brasil é o país com maior nível de violência contra professores dentro de sala de aula. E a gente vê vídeo disso todos os dias. Como é que a gente quer que os alunos com as melhores notas sejam professores e não médicos, engenheiros, advogados, se a gente vê cotidianamente na rede social essa violência contra os professores? Tem uma questão salarial, inclusive. Tem uma política que a gente já teve, que eu acho que ela é fundamental, que é você remunerar mais quem está no lugar mais difícil. Eu vou dizer alguma coisa que pode ser polêmico, mas eu acho que os profissionais da educação que topam o desafio de estar em comunidades diversas, violentas, cheias de problemas, deverão, inclusive, receber mais. Porque você vai colocar sua vida em risco. Sofrer uma violência, lidar com 20 mil coisas sem apoio nenhum. O professor ele tem que ser psicólogo, o professor tem que lidar com abuso sexual, é muito pesado. E ainda assim não ser reconhecido salarialmente. Eu falei de uma parte do problema, vamos para as faculdades. Os nossos professores são formados de um jeito muito teórico. O mundo não faz isso. Aí ele vai lá, senta e tem muitas aulas de teoria, 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 teoria. Mas ninguém ensina para ele o mais valioso, que é como é que você lida com 40, 50 crianças. Que não deveria nem ter, né? Deveria ser bem menos. Como é que você faz quando o aluno chega com relatos de abuso sexual? Eu estou sendo muito explícita para vocês, porque essa é a realidade. Vou falar de outra coisa. Como é que você ensina Pitágoras? Você não aprende isso na escola. Você aprende teoria, 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 mas o mais fundamental de lidar com a diversidade, de lidar com os problemas sociais, de ensinar, não é ensinado. E aí esse professor, ele é mal selecionado, ele é mal formado, ele se vê completamente sozinho na sala de aula, se vira e fecha uma porta. Ele sofre violência, ele não se vê reconhecido salarialmente, e aí muitos deles adoecem. A gente aprovou um projeto agora no Senado, que eu tive a honra de relatar na Câmara,
que fala da saúde mental dos profissionais da educação. Cuidar de quem cuida. Porque se o professor não está bem, como é que ele vai estar bem em sala de aula? Então, eu acho que sim, a gente tem que aumentar a régua. Eu acho que a gente deveria recrutar, para usar uma palavra do setor empresarial, os professores dentre os melhores alunos. Eu acho que a gente deveria avaliar se esse professor está sendo um bom professor, etc. e tal. Mas se a gente não tirar da frente tudo o que eu falei, fica uma coisa um pouco incongruente. Então, a gente tem que atuar nos dois lados. E aí é muito complexo, mas dá para travar essa batalha. Dá para você fazer uma discussão da formação que as faculdades estão dando para os nossos futuros professores. É uma briga grande. Aí eu gosto de ser bem sincera. Aí vocês me perdoem se alguém discordar. Eu não acho correto o professor ter formação 100% EAD. Vocês seriam operados por um médico que se formou 100% online? Por que é que a gente deixa nossas crianças serem formadas, que é a coisa mais preciosa do mundo, por profissionais formados 100% online que não tiveram experiência em sala de aula? Vocês entendem? É uma briga grande a que eu estou comprando. E eu sei as consequências dela. Mas é de quem defende a educação. Aí vão brigar com o outro lado, né? Vocês acham correto o professor dos filhos de vocês ser formado só com teoria e não com prática? É igual um médico. Se um médico não fizer residência, eu não deixo ele chegar perto de mim. Aí é uma briga com outro setor. Mas a gente tem que rever o currículo da formação. A gente, na política brasileira, a gente está tão dividido, tão maluco, que as pessoas pegam problemas que não existem para não tratar do que é sério. Essa é a minha leitura. A gente vê as pessoas se debatendo sobre homeschooling, que é você educar seus filhos em casa, sendo que essa não é a realidade da esmagadora maioria das pessoas. Eu não quero debater homeschooling, eu quero debater formação de professor. Eu quero debater a qualidade da merenda. Vocês entendem? Eu quero debater problema concreto e não lacração de rede social. Então, só para finalizar, tem jeito? Claro que tem. Eu aposto muito nesses professores, mas a gente vai ter que dizer a eles que a gente aposta neles. Não é o que a gente fala como sociedade todos os dias. Então, vai ter que comprar a briga do EAD, na minha humilde opinião, com muito respeito a quem pensa diferente. Vai ter que cobrar a briga para a formação ser mais prática. Vou falar de uma ideia que é super, assim, se tivesse nos meus poderes, eu implementaria hoje. Por que não você pegar os melhores alunos do Enem e oferecer uma bolsa para eles serem professores? Não, gente, o investimento volta muito rápido. Uma outra ideia, por que não a gente remunerar mais quem atua nas escolas com os piores índices? Eu quero a melhor professora de matemática na Vila Missionária, no Capão Redondo, no Grajaú, em Cidade Tiradentes. Então, eu trabalho com educação há mais de 15 anos. Se deixar, eu falo muito, vocês não vão passar por isso. Mas o que eu queria trazer é, tem jeito. E eu vou terminar com uma pequena anedota. Já ouviram falar de Sobral, no interior do Ceará? Sobral tem hoje os melhores índices de alfabetização do Brasil. Pode parecer pequeno, mas São Paulo não vai bem nesse quesito. Sobral não é a cidade mais rica do mundo, fica a 4 horas de Fortaleza e era uma cidade de renda média, para baixo. Pois bem, se fez uma escolha política pela educação. Eu, quando estava na faculdade, muitos anos atrás, fui trabalhar em Sobral para aprender o que é que eles estavam fazendo. Cara, tudo é diferente. Os professores super motivados, a direção junto, qualquer pessoa na rua falava da qualidade da educação. E aí você vai ver o que eles fizeram, não era coisa de outro mundo. Primeira coisa, criaram a melhor escola de formação continuada de professores. Viram que os professores não tinham sido bem formados, nem como alunos, nem como alunos universitários, e colocaram os professores para reaprender a ensinar. Outra coisa, começaram a dar uma remuneração diferenciada para a escola que ia bem. Não era o professor individual, porque o professor é só uma gota no oceano. Da merendeira à diretora. Se aquela escola ia bem, todo mundo recebia o incentivo. Tabata, só explica o que é um programa de formação continuada, por gentileza. Formação em serviço. É você apostar no profissional enquanto ele está em serviço. Então, Sobral colocou um bom tempo, uma boa estrutura, uma boa formação para que seus professores reaprendessem o que deveriam ter aprendido. Então, foram várias coisas que foram feitas, uma boa avaliação, que é muito importante, mas vocês entendem que não tinha nada assim de outro mundo?
E aí, uma vez, o secretário de Educação, eu trabalhava lá, virou para mim e falou, brincando, né, com quem é de São Paulo: olha, eu não trouxe nenhum professor de São Paulo, viu? Queria se gabar em cima de mim, né? Os meus professores, que são considerados os melhores do Brasil, são os mesmos professores que eu tinha 10, 20, 30 anos atrás. Por que eu trago isso? Porque os nossos professores que estão hoje tão doentes, tão abandonados, tão não reconhecidos e tão desmotivados, em muitos casos, eu tenho certeza que se eles virem esse reconhecimento, esse investimento neles, eles vão nos surpreender com o tanto que eles podem fazer. Então, finalizo aqui. Muito bem, uma belíssima resposta. Antes dos alunos, que certamente têm muitas perguntas, tem um colega seu de Harvard, aqui do meu lado, que vai fazer uma pergunta também. Roberto Macedo. Bem, para quem não sabe, eu atualmente sou diretor acadêmico aqui da Faculdade de Comércio de São Paulo, certo? E também cheguei a Harvard, mas por diferentes caminhos, né? Mas antes de passar a minha pergunta, eu gostaria de dar uma boa notícia aqui. É que o nosso diretor geral aqui da faculdade, o Wilson, hoje ele foi nomeado pelo governador Tarcísio como membro do Conselho Estadual de Educação, sabe? Palmas para... E creio que a experiência dele aqui na nossa faculdade foi levada em conta entre os méritos que ele tinha para chegar a essa posição, sabe? Agora, a minha pergunta, eu diria que vai ser uma espécie de uma crítica, mas no sentido de ajudar, sabe? Eu também sonhei muito, por exemplo, para ir para Harvard. Eu sou muito adepto daquele filósofo espanhol que você e as circunstâncias. E eu tive circunstâncias muito favoráveis, porque eu sou de uma família de 8 filhos, mas o pai não tinha muitos recursos, mas escolas públicas na época eram muito boas, né? E minha mãe largou o magistério para cuidar dos 8 filhos. E aí ela ensinava a gente muito em casa. E aí, logo cedo, eu comecei também a frequentar o banco onde meu pai trabalhava. Meu pai primeiro foi metalúrgico, comerciário e bancário. Eu comecei a frequentar o banco onde trabalhava, ele acabou me dando serviço lá. Era adolescente e tudo. Eu trabalhava no banco. Comecei como office boy, levando avisos para os comerciantes de vencimento das duplicatas que estavam devendo. Eu gostava muito de usar a bicicleta do banco, certo? Então, de quebra, eu saía com a bicicleta, que era uma Philips inglesa. Na época, não sei se alguém lembra dessas bicicletas. Mas o banco... Mas, no banco, o banco teve uma grande coisa. Ele assinava jornais do Rio, Correio da Manhã e o Jornal dos Diários Associados, e o Estado de Minas, de Belo Horizonte. Então, ali, um pouco antes de chegar à adolescência, eu sabia o que era Harvard, eu sabia o que era a Bolsa de Estudo, e comecei a sonhar em chegar lá. Assim. Acabei chegando por diferentes caminhos, assim, Mas uma coisa importante aí que você vai gostar de saber, que eu fiz curso técnico. Eu tinha escola de comércio lá do Estado, e eu tenho minha segunda parte do fundamental, eu tirei um diploma de auxiliar de escritório. E no curso médio, eu fiz o curso técnico de contabilidade, certo? E que foi com ele que eu passei no concurso do Banco do Brasil. Meu pai era bancário, eu trabalhei uns anos como bancário também, mas eu queria ir para o Banco do Brasil, era o sonho de mineiro, né? E aí passei no concurso do Banco do Brasil, o que eu aprendi nessa escola, sabe? Entrei no Banco do Brasil com 19 anos de idade. E foi realmente uma realização, porque o Banco do Brasil me jogou em São Paulo, outra circunstância. Aqui eu tive muito mais oportunidades, certo? Os meus colegas da faculdade em Minas Gerais é tudo brasileiro, e alguns lá filhos de família rica, que a gente chamava de nome de rua. E aqui, eu cheguei aqui em São Paulo, me surpreendeu assim, que nos colegas tinha muito italiano, alemão, japonês. Inclusive, sentavam 3 colegas, um italiano e um alemão, um japonês, que a gente chamava o eixo da classe. Mas aí foi.
E aí eu fiz economia e tudo, eu sou economista. O seu negócio é educação, eu sou economista, mas estou focado também em educação aqui na faculdade, principalmente. Mas como economista, a observação que eu faria aqui quanto ao título da sua palestra, a educação, por que a educação é o único caminho? Olha, não é. Tá? Eu vou demonstrar isso. Porque se você não tiver demanda para os educados, vai acontecer o resultado da sua educação. E aqui no Brasil, eu sou um dos economistas que pensa no longo prazo, que é raro aqui no Brasil. Tá? Desde 1980, a economia entrou em estagnação, que é você não crescer, não é você não crescer de acordo com o seu potencial. O Brasil tem um potencial muito grande, tá? Mas ele não realiza esse potencial. Você crescia na década de 70, você crescia a taxas chinesas. Né? E eu cheguei ao mercado de trabalho no final da década de 60 e início da década de 70. Né? Ninguém discutia se você ia ter emprego, né? Porque a demanda era muito alta. Agora você cresce uma porcaria aí. Sabe? Você está estagnado no sentido do que está no meu dicionário, que é crescer abaixo do seu potencial. E aí, o Brasil precisa investir mais. O que gera realmente emprego é a taxa de investimento, tá? E o avanço tecnológico, é claro. Mas se você joga muita gente bem formada no mercado e a economia não estiver crescendo, eles não são aproveitados. E começaram a surgir umas notícias, sabe? Há 2 semanas atrás saiu uma coisa horrível, que o pessoal mais qualificado está tendo dificuldade de arranjar emprego para as suas habilidades. Né? E, com isso, eles não estão sendo aproveitados, eles estão ocupando empregos de menor nível educacional e estão também indo para o mercado informal, sabe? Tentando montar empresa, o que for. Então, e aí você está lá no Congresso, mas o Congresso não se preocupa com o crescimento econômico. Você vê gente lá discutindo crescimento econômico? Você. Vocês. Mas eu acompanho, ele não há um tema em discussão no Brasil. Né? Inclusive, o investimento público já chegou a ser 10% do PIB. E hoje ele está em 2%, porque o governo não investe mais. Isso é uma das razões do fraco crescimento. Então, acho que a gente precisa lutar muito pelo crescimento econômico. E se ficar no seu único caminho, o pessoal não vai ser aproveitado, entendeu? Porque a economia não cresce, não tem emprego. Tá? Quando eu cheguei aqui em São Paulo, o Juscelino, que é mineiro, ele trouxe para cá a indústria automobilística, tinha os imigrantes e tudo. Aqui estava bombando, sabe? Tanto que a USP pegou a Faculdade de Economia e triplicou o número de alunos admitidos. Eram 150, foi para 450. Acho que hoje admite só 500, 50 anos depois. E aí quase todo mundo que se formava tinha oportunidade de ser professor. Eu larguei o banco, virei professor, fiz o mestrado aqui, depois aí que eu ganhei a bolsa para Harvard. Né? Aí eu fui me importando. Como é que chega lá? Tá? Você tem que se informar. Uma das coisas que eu descobri é que ajudaria muito se tivesse carta de recomendação de um ex-aluno de Harvard. E entre os professores do mestrado, que era financiado pelo governo americano aqui, descobriu o professor Douglas Graham, que era um professor ex-aluno de Harvard. Ele me deu a carta, certo? Mas ele deu para outros também. Aí eu era muito competitivo e acabei ganhando. Então, mas depois eu virei professor, sabe? Porque fui convidado, eu me formei, tinha sido um bom aluno, virei professor, deixei o banco. Meu pai, que foi bancário, falou, mas como é que você tem coragem de pedir demissão do Banco do Brasil? Eu falei, olha, eu achei coisa melhor, pelo menos para mim. Mas, quer dizer, curso profissionalizante é importantíssimo, eu vivo defendendo essa ideia nos meus artigos no Estadão, mas a lição aí, se eu estou à sua disposição, se você quiser discutir o tema, é preciso crescer, viu? É preciso crescer a economia, porque aumenta a demanda de mão de obra e o pessoal acaba realizando aí seu sonho de trazer o seu melhor conhecimento em prol de si e da sociedade. Acho que um primeiro ponto, professor,
não existe bala de prata para o Brasil. E eu tenho total convicção disso. Eu fui a única parlamentar mulher que fez parte do grupo de trabalho que escreveu e aprovou a reforma tributária no Brasil, na Câmara. E eu trago isso, não vim aqui para falar de reforma tributária, o tema é outro, mas essa é uma reforma que vai contribuir para o crescimento do Brasil. Isso todos os economistas trazem. Por quê? A gente paga muito imposto e num sistema muito complexo. As empresas, especialmente as pequenas, gastam capital humano, gastam recurso para calcular quanto de imposto que elas têm que pagar. Gasta para pagar o imposto. Exato. O Brasil tem uma infinidade de impostos. Você simplificar, criar um imposto com regra clara para todo mundo, isso também é política de desenvolvimento econômico. Eu sou hoje presidente da bancada da educação, mas também debato saúde mental, também debato a questão das mudanças climáticas. Não sei se vocês viram, essa semana caminha para ser a semana mais quente da nossa história recente. E quanta gente que não sofre, que não morre, com cheia, com chuva intensa. Então, eu não tenho nem opção de debater só a educação. No Congresso Nacional, eu preciso me posicionar. Combate à corrupção, combate à desigualdade política e econômica. Mas eu vou fazer, sim, a defesa da minha bandeira, que é a educação, e trazer 2 argumentos. Vou falar de um estudo de um economista, que eu admiro muito, que é o Paes de Barros, que é um economista... PB, exato, ele é mais conhecido assim. É um economista do INSPER, que ele fez um estudo que eu acho que é muito valioso para explicar o que eu quero dizer. Ele comparou, é um estudo até que simples de entender, quem termina o ensino médio com quem não termina. É só essa regra, deu para entender? De um lado, ensino médio completo para cima, do outro, ensino médio incompleto. E ele achou coisas muito assustadoras. Ele descobriu que quem não termina o ensino médio, dados pré-pandemia, piorou. Só para a gente ter essa noção. Quem não termina o ensino médio vive 3, 4 anos a menos. Vocês sabiam desse número? Não. Quando eu falo que educação é vida, é que é estatisticamente, não me venham com exceções. Estatística, a gente olha para a média. Na média, quem não termina o ensino médio vive menos no Brasil. Quem não termina o ensino médio tem mais chance de ser preso, entrar para a criminalidade. Quem não termina o ensino médio é um estudo econômico. Tem mais chance de ter uma doença grave. Quem não termina o ensino médio é menos produtivo. Tem menos chance de estar no mercado formal. Eu não vou listar, mas deu para entender? Só isso. E olha que nosso ensino médio nem é lá grandes coisas, infelizmente. E aí ele começou a calcular o custo disso. Qual é o custo para o sistema carcerário de quem não termina o ensino médio? Ou seja, estatisticamente, quantas prisões a menos nós teríamos se a nossa educação básica alcançasse a todos? Qual é o custo para o Sistema Único de Saúde? Qual é o custo para a produtividade do país? Vocês entenderam? Foi somando. Ele não consegue somar tudo porque tem coisa que a gente não tem dado. E ele é um economista muito sério. Então ele falou, por baixo, eu calculei um custo anual de 214 bilhões de reais. Naquele momento, de cada 5 jovens brasileiros, um não estava terminando o ensino médio na idade certa. No pós-pandemia, de cada 5 jovens, pelo menos 2 não estavam terminando o ensino médio na idade certa. Então, eu posso falar para vocês, com margem de segurança, que a gente está falando de um impacto de R$500 bilhão da gente não garantir que todos os nossos jovens terminam o ensino médio na idade certa. E eu nem entrei no ensino técnico. Saiu um estudo mais recente que mostra um impacto automático no nosso PIB de você aumentar as vagas de ensino técnico. Então, eu tenho estudos científicos, que eu sou bem criteriosa nisso, trazendo que a gente não tem que debater só educação, é claro que não. Tem que debater reforma tributária, tem que debater imposto sobre carbono, tem que debater muitas coisas. Mas nós precisamos entender que educação é uma política social importantíssima, mas também uma política econômica, que traz resultado tangível que a gente pode tocar. E aí, qual é a ponderação que eu faço? O que eu defendo de educação não é essa educação safada, com muito respeito a vocês, em que alunos terminam a educação básica sem saber ler e escrever. Não é essa educação safada que você termina uma faculdade sem ter aprendido nada que lhe coloque no mercado de trabalho. Eu tenho estudos para dizer que vale a pena investir na educação, com qualidade. Agora, a gente tem que tomar cuidado para fazer essa avaliação. A gente está alfabetizando todo mundo na idade certa?
A gente não está. A gente está investindo em ensino técnico que para muitos jovens representa uma empregabilidade muito mais rápida, com salários de 3, 4, 5 mil reais de entrada. A gente está fazendo um ensino superior adaptativo, que é prático, que se conecta com a revolução tecnológica. Eu tive o privilégio de, em Harvard, ter aula de psicologia, economia, oratória, e eu fui obrigada, tá? Não foi opcional, não. Porque o mundo exige isso de nós. Mas você aprendeu bem oratória. Obrigada. Muito gentil, vocês todos. Mas eu só ia concluir dizendo que a educação que eu sonho, ela é uma educação completa. Tem que aprender inglês direito na escola pública. Tem que aprender empreendedorismo. Tem que aprender o que faz um vereador para poder questionar e votar mais bem informado. Então, eu preciso fazer a minha defesa porque eu acho que o professor concorda com muitas das coisas que eu trouxe, de que sim, não tem bala de prata para esse país e é por isso que eu detesto a ideia de salvador da pátria. Essa é a grande ilusão do brasileiro, na minha humilde opinião. Acha que vai votar em um homem que vai lá e vai resolver tudo. Aí ele não resolveu, vai lá e vota em homem que acha que vai resolver tudo. E a gente não aprende que tem que mudar a política inteira para resolver tudo. É a mesma coisa com diferentes temas, mas que investir na educação, do jeito que eu falei, com qualidade, trazendo o esporte junto, esporte para disciplina, para foco, cultura. Educação moral e cívica, educação política. A gente não sabe o que está na Constituição. Só para dizer que o que eu defendo da educação é uma alavanca importantíssima para o desenvolvimento econômico da nossa cidade e do nosso país como um todo. E eu não acho nem que é o debate, porque eu acho que o professor concorda comigo. Mas aí ele tem que dizer. Mas se tiver investimento gerando novas fábricas, escolas, hospitais, certo? Vai haver demanda para os educados. E é por isso. E isso está acontecendo, já tem pesquisa. É que uma coisa não exclui a outra. Se esses jovens forem bem formados, eles vão o setor privado lá na frente vai ser de ponta. Os políticos vão ser melhores. As políticas de investimento, por conseguinte, vão ser melhores. E é por isso Muito que eu bem. aprovei Agora a reforma tributária. Agora vamos abrir as perguntas da plateia. Eu só quero fazer... Gente, eu só vou fazer um pedido. Quando for perguntar, se apresente, fala o curso que faz, tá? Valéria, tem como levar o microfone? Tem ali. Não, entrega. Isso. E rápida, para render, exatamente. Tá, boa noite a todos. Meu nome é Victor, eu curso administração, segundo semestre. Durante sua palestra, eu me identifiquei com muitas coisas, a questão da... É até difícil falar. Da saúde mental. Meu pai teve o mesmo problema que o seu. E eu queria saber se existe... eu ia perguntar mais coisas, mas agora eu me perdi. Porque é difícil. Em relação à saúde mental dos alunos. Porque muitas coisas impedem, quase te impediram, né? De chegar lá. E quando você falou, eu pensei, algumas coisas me impediram. Eu poderia estar um pouco mais longe por causa disso. Então, eu queria saber se existe alguma ideia, alguma coisa. E também pegando o último gancho que ele falou, estava conversando com o Victor lá embaixo, e a gente falou sobre médio e longo prazo, porque talvez essa revolução, essa mudança no Brasil a gente não vai ver, né? Pode acontecer daqui 40, 50 anos. De repente, se o pensamento do brasileiro fosse eu vou tirar um pouco da minha carne hoje para o meu neto ter uma vida melhor. Aqui, as coisas poderiam mudar, né? Ser melhores. Mas eu queria saber, como você é jovem e tal, tá na política, se a gente vai conseguir ver isso. Se eu vou ter um filho, meu filho vai conseguir ter uma boa educação. Não, mas pode, claro. Tá. Quero que seja mais rápido para a gente... Tá bom. Victor, primeiro, muito obrigada pela coragem. Não é pouca coisa o que você está fazendo. Eu levei tantos anos para conseguir falar, e quando a gente consegue falar da nossa história, da nossa origem, não tenha dúvidas, a gente fica muito mais solto para sonhar. Então, depois eu quero lhe dar um abraço. Não saia fugindo não, tá bom? Muito obrigada.
Sobre a sua pergunta, tem um caso que é meio clichê, mas os clichês são bons que eles são rápidos. A Coreia do Sul foi completamente revolucionada em 30 anos. 30 anos antes, a Coreia era um país muito mais pobre, muito mais rural e muito mais desigual do que o Brasil era 30 anos atrás. Eu não preciso nem falar o que é a Coreia hoje, né? Tecnologia, BTS, que eu aprendi recentemente, K-pop. A Coreia está exportando cultura para o mundo e ganhando dinheiro com isso. A Coreia está exportando tecnologia que nós usamos e ganhando dinheiro com isso. O que a Coreia fez de tão diferente? Vai parecer meio marmelada. Investiu em educação. O que Sobral viu acontecer de alfabetização foi coisa de 5, 10 anos. Pernambuco foi o primeiro estado a abraçar a ideia de educação integral. Colocar esporte, cultura, a molecada 7 horas na escola, tirar da rua, tirar do crime. Caiu pela metade a taxa de homicídios em Pernambuco nos anos seguintes. Então, eu não gosto dessa noção de que é longo prazo. É longo prazo? A reforma tributária que a gente aprovou vai levar uns 30 anos para terminar a sua implementação. Mas no dia seguinte da aprovação, você já viu o mercado com expectativa melhor no Brasil e mais gente querendo investir. Então, é longo prazo? É, mas eu estou muito disposta a esperar os 30 anos que a Coreia esperou para sair de um estado de absoluta pobreza, desigualdade, etc. e tal, e ser o país que mais exporta cultura depois dos Estados Unidos. Então, eu acho que é relativo, sabe? A gente tem que começar em algum momento. É na política, é na educação. Concordo que políticas econômicas são super importantes, é só que eu não concordo em deixar a educação para trás. Não tem um país desenvolvido, está lançado ao desafio, que não tenha investido em educação básica. Não tem um. Não acho e não quero que sejamos os primeiros. Oi, tudo bem? Tabata, Bom, eu sou Ana Carolina Chueri, eu sou da área da saúde, eu sou médica ginecologista, eu me formei na USP, fiz especialização na infância e adolescência, e daí meu interesse também na parte da educação em Toronto. Atuo muito no SUS, e acho que daí vem uma parte importante do que eu queria te perguntar. Uma das grandes lutas que eu tenho para mim, quando você foi falar em sonho, é tentar reduzir a desigualdade na formação e na vida entre meninas e meninos. Minha experiência, assim, grande mérito o seu com relação à distribuição de absorvente, mas nem de longe eu acho que esse é o único problema. Quando a gente fala em menstruação, o que eu não pego de meninas que faltam na escola porque estão com dor toda a menstruação, ou porque estão sangrando muito, não tem absorvente, é uma das coisas, mas também simplesmente porque não tem acesso a diagnóstico e tratamento e faltam na escola. Se você está com cólica 2 dias por mês, e você falta na escola 2 dias por mês porque você não tem acesso a uma pílula, porque a pílula não está disponível no SUS de maneira adequada, ou porque você não tem acesso a um diagnóstico e tratamento, 2 dias de 20 dias de aula é 10% da educação que você vai ter a menos uma menina em relação ao menino. Além disso, gestação é um grande problema que a gente vê todos os dias. Sou obstetra, trabalho muito com gestante adolescente. A questão de, enfim, falta de educação sexual leva a gestações, entre outros 1000 problemas que levam a mulher a menor acesso à educação. Estava comentando com meu irmão ontem, semana passada, no nosso ambulatório entre gestantes e adolescentes, 60% das meninas que eu atendi segunda passada, e eu estou falando de meninas ali de 13 a 15 anos, não eram alfabetizadas, não sabiam ler e escrever. A gente geralmente não pergunta isso para nossas pacientes, mas ali, de repente, a gente percebeu isso. E isso é só uma ponta de uma coisa que está muito grande e que piorou significativamente pós-pandemia. Começa cedo, daí não vou nem entrar no mérito de você falou em abuso, em violência dentro e fora de relacionamentos, dentro e fora de casa e tudo mais. Minha pergunta é, como que
nós como sociedade, eu como médica, você no legislativo, os professores que temos todos aqui, como que a gente consegue, em conjunto, trabalhar para reduzir essa parte da desigualdade na formação e, portanto, que tudo isso leva no longo prazo entre meninas e meninos? É uma pergunta muito complexa e muito importante. Eu concordo demais com você e não interprete a curteza da minha resposta como não entender como é complexo, é só pela questão do tempo, porque eu poderia ficar falando 5 horas e ouvindo a sua opinião e trocando ideia. Eu falava do quanto que a polarização faz a gente olhar para questões desse tamanho e esquecer debates tão importantes. As pessoas têm muito receio da expressão educação sexual. Então, eu acho muito importante eu dizer o que eu quero dizer com isso, porque cada um tem uma interpretação, cada um viu uma coisa no WhatsApp diferente, mas quando a gente não quer sequer debater como sociedade o que é adequado como educação sexual, que é um debate importante, a gente fica numa situação como a de hoje, em que a gente não tem nenhum debate e aumenta a taxa de meninas que estão engravidando na adolescência. Aumenta a taxa de abuso sexual infantil que não está sendo denunciado. Uma vez uma pessoa me falou, Tabata, mas você não pode, porque tem educação sexual para pequenininhos, e de novo, a gente tem que debater como é feito, esse é um debate importante, mas você não pode deixar ninguém tocar na sua parte íntima. Se alguém tocar que não for a mamãe, você tem que falar para a professora. Eu acho difícil que alguém seja contra isso, sabe por quê? Porque a maioria dos abusos acontecem com meninas com menos de 13 anos de idade. E aí, quando essa pessoa virou para mim e falou que só podia fazer esse tipo de fala para ensino médio, eu respondi, é tarde demais. É tarde demais. É tão horrível a situação, eu não queria que a gente tivesse que fazer essa fala na escola. Mas hoje, não sei se vocês sabiam, professores e diretores são o principal canal de denúncia. Vocês sabiam disso? Então, eu peguei um recorte, mas para dizer, vamos tomar cuidado com essa polarização. É justo debater até onde pode ir o debate na escola. De fato, quando é pequenininho, eu acho que isso é suficiente. Mas você proibir que isso aconteça por um debate de esquerda e direita, eu acho tão pequeno da cabeça do ser humano. E aí, quando a gente fala dos mais velhos, aí sim, você pode ser contra métodos contraceptivos, se você assim entender, por razões morais, religiosas. Mas a gente vai ser contra, por exemplo, que você ensine para meninas mais velhas, obviamente, como que elas podem se proteger, porque aí na prática vai ter mais mães, mais novas, e o ciclo vai se repetindo, sabe? Eu não vou entrar, porque sua pergunta é muito complexa, a gente tinha que falar de medicamento no SUS, de atendimento nas escolas, de saúde da família, aí a gente não acabava aqui hoje, não. Mas eu queria deixar uma provocação com muito cuidado. A polarização tem que ter limites, porque alguns debates estão interditados. De novo, eu concordo que educação sexual tem que significar coisas muito diferentes para quem tem 5, 10, 15, 20 anos. Mas eu acho que a gente tem que ter coragem, de forma aberta, com respeito, compactuar como sociedade que a gente tem que combater abuso sexual infantil. Que a gente tem que ter alguma resposta para o número de... O Brasil é um dos piores países da América Latina quando o assunto é gravidez na adolescência. A quem interessa a gente fingir que isso não está acontecendo? Então, é só uma provocação com muito respeito. Eu entendo que há exageros, eu entendo que é difícil o debate, eu entendo que causa incômodo, mas não falar sobre isso por preconceito com o outro lado, eu acho que é a pior escolha que um país pode fazer. Muito bem. Boa noite, Tabata. Bom, parabéns, Wilson, por conduzir essa brilhante palestra, também aos nossos professores que estão aqui. Quero desejar boa noite para todo mundo. Dizer que eu sou Daniel Clodoaldo, e o Clodoaldo vem do lado de Sobral, né? Das poucas heranças que meu pai me deu, essa é uma delas, né? O Clodoaldo. E quando você contou um pouco da sua trajetória, né? Eu cresci do outro lado da represa. Então, eu cresci no Vila Gilda, não sei se você conhece. E aí, logo no ensino médio, eu fui estudar no Soishimabe. E assim, era uma escola maravilhosa, tinha tudo menos aula, né? E aí eu decidi que eu falei para minha mãe, né?
mãe, eu vou arrumar um emprego para estudar, porque aqui não tem aula e eu preciso estudar lá na Boi-mirim, né? Fui estudar no Colégio Eulália Silva, enfim. E algumas vezes eu trabalhando, enfim, e eu falei que ia arrumar um emprego só para pagar passagem para estudar, né? O emprego só deu para isso, né? Então a gente tem que tomar cuidado também com o que a gente pede. Você abriu essa palestra falando sobre sonhos, eu vou pousar nesse quesito aqui, tá? E aí eu lembro que às vezes eu decidia, e a gente tem a possibilidade de escolher, né? Ver um jornal, ver alguma coisa, ao invés de comer um lanche à tarde ou fazer algo nesse sentido. E foi assim que eu participei de eventos da Fiesp, da Ciesp, conheci a associação comercial através da Distrital de Santo Amaro, a gente tem 15 distritais, comecei a atuar aqui, e aí, resumindo a história, hoje estou, e me sinto muito privilegiado e honrado disso, como coordenador adjunto do Fórum Jovens Empreendedores, junto com o Wilson. Faço parte, então, do podcast da Faculdade do Comércio, vamos agendar com o André, tá bom? Para fazer a entrevista com ele. E tem uma frase para sintetizar um pouco até do que você falou, que diz o seguinte: as pessoas só fazem o que elas sabem fazer. Logo, quanto mais elas sabem, mais elas podem fazer, né? Saber é poder em potencial. E eu queria que você trouxesse para a gente o que você começou dizendo do seu sonho. O que a nossa geração e as novas gerações precisam saber para esse Brasil do futuro? Na prática, de forma um pouquinho mais específica, o que é essa escola que você defende? Né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre qual é essa melhor escola que o mundo vai ver como referência. O que as pessoas vão aprender nela? Vocês fazem perguntas muito difíceis, e aí vocês me dão pouco tempo para responder, mas eu vou fazer meu melhor. Eu defendo um conceito de educação integral, que não é o mesmo que escola em tempo integral. Você dobrar as horas não significa que você melhorou a qualidade. Então, só essa ressalva. Então, nós precisamos, sim, ter uma base muito sólida de português, de matemática, inglês, filosofia e por aí vai. Mas a gente tem que aprender que o mundo está mudando muito rápido. Essa história de você fazer uma faculdade por 5 anos e trabalhar com a mesma coisa até a aposentadoria, acabou. Acabou. Então, long life learning, aprendizado ao longo da vida. Então, o que eu trouxe na lei do ensino técnico foi um pouco disso. Vão ser blocos que você vai somando, a gente vai ter que voltar para a sala de aula muitas vezes. Então, eu penso muito mais em habilidades que têm a ver com aprender a aprender, aprender a liderar, aprender a ser criativo, do que a habilidade que você memoriza, sabe? Eu falei do esporte. O esporte, gente, ele é fundamental nessa formação ampla. O esporte traz disciplina, aprender a trabalhar em grupo, foco. Essas são habilidades que o mundo exige hoje. Você ter uma aula de projetos de empreendedorismo, você tirar uma ideia do papel, pode ser um projeto social, pode ser uma ideia de negócio, mas essa é uma habilidade de hoje. Você aprender a falar, a defender a sua ideia. A gente deveria ensinar oratória desde pequenininho. Então, não que a gente vá acabar com o núcleo. Teatro. Teatro é fundamental. Eu queria ter feito teatro quando era mais nova. Para você ter presença de palco, você poder, sabe, influenciar as pessoas. Então, eu penso nesse complemento que os Estados Unidos fazem há um tempão. Escola americana, faculdade americana é isso. Mas que nos ajudam a estar mais preparados para um mundo em constante mudança. Não importa o que aconteça. Se você sabe tirar uma ideia do papel, sabe vender a sua ideia, sabe expressar o que está na sua cabeça, você está quilômetros à frente das pessoas. Então, eu penso nessa coisa muito mais de adaptação mesmo para esse mundo que está vindo. Habilidades socioemocionais, ser resiliente, tem como ensinar isso. Você aguentar, cair e se levantar. E o que eu estou falando não é frufruzada. Tem como medir, tem como fazer, sabe? Então, é mais nesse sentido que eu sonho para a escola integral. E aí, uma brincadeira que eu sempre faço. Eu, como aluna pobre, que fui, chegava em casa, tinha que trabalhar, limpar a casa, fazer o almoço, etc. Eu sonhava em fazer judô, balé e natação. Mas não conseguia. Por que eu trago isso? O que eu sonho para a escola pública não é muito diferente do que as famílias ricas já fazem. Vocês percebem? Uma família muito rica coloca seu filho para fazer esporte, seu filho para fazer teatro, balé, língua. Se fosse ruim, as pessoas não pagavam tanto por isso. Então, é mais ou menos essa a ideia. Muito bem. Gente, a Tabata ela tem horário agora.
A gente vai fazer uma última pergunta, certo? E eu vou aglutinar a sua pergunta com a nossa aluna ali. Como é que você chama? Cláudia, que já está tentando faz tempo. Então, a gente aglutina as duas perguntas e você responde de uma vez só. Por gentileza. Boa noite, Tabata. Boa noite, Rapidamente, Wilson. tá? Por Boa noite, gentileza. novos presentes. Em relação ao ensino técnico que você falou, foi mencionado sobre ter uma rapidez para a gente ter o ensino e colocar no mercado. Quando eu fiz Senai durante 2 anos. Então, o Senai, você estudava de manhã e colocava prática na parte da tarde, tinha parte prática, e invertia durante os 2 anos. E nesse período, eu fui selecionado por uma empresa e eu recebia também. Então, esse programa que você vem falando para colocar na Assembleia, votações, tudo mais, se usasse o que já existe no Senai para ser colocado hoje, eu como vivi isso e vivo a qualidade do Senai, eu acho que seria muito bom. E já é um projeto que já existe e já é fato. Talvez ajudasse no seu projeto. Muito bem. Agora a nossa aluna rapidamente ali. E aí, gente, eu peço desculpas realmente, porque o nosso inimigo aqui é o tempo. Meu nome é Cláudia, sou de gestão comercial, né? Meu respeito ao seu histórico. Confesso, assim, particularmente, que hoje, tendo essa palestra sobre educação, o tema me chamou a atenção. Mas na hora que eu vi, assim, deputada federal, política, não. Mas, assim, e estou surpresa com tudo, né? O que eu quero dizer é o seguinte, eu vivenciei, né, e respeitando até o seu depoimento e do Vitor, que me surpreendeu, como educadora social em uma ONG, que eu sou da área do serviço social, eu vivenciei a periferia, onde 3 exemplos, né? Onde a criança não sabia fazer um brigadeiro, não sabia o que era um brigadeiro, mas sabia fazer a caipirinha. Onde a criança, ela não sabia, não, perdão, ela não gostava do carnaval porque a mãe era prostituta. Ou onde a criança não sabia o que era uma festa porque a violência em casa era maior, né? Devido, se tivesse festa, era pavor, não era alegria a festa, devido à dependência química em geral. O que eu digo para você é o seguinte, em questão da educação, eu não sei se está isso no seu histórico, tá? Mas eu, como vivenciei, porque assim, o professor tem que ter muito respeito, muito. Mas não é só o professor de uma faculdade, do ensino médio, de uma ONG, de uma periferia, como você mesmo havia dito há momentos atrás. Porque muitas das vezes eu engoli o choro, porque eu via a criança chorando de fome. O que eu queria pedir é que, por exemplo, na escola particular, tem a psicopedagoga, mas em uma comunidade, numa periferia, não tem uma assistente social. Aqui no Brasil, o serviço social não é valorizado e precisa de uma escola. Serviço social, fala assim, assistente social é para quem trabalha para pobre, e não é isso. A gente tem um conhecimento muito amplo, então é um pedido, não é nem um questionamento contigo, pelo até o seu tempo. Essa avaliação, a importância que tem uma psicóloga devido aos pais serem de famílias, né, que não têm estrutura, tem a dependência química em geral, e como influencia esse desencadear de um aluno em sala de aula, principalmente com os outros, porque uma criança de 6 anos que está com uma arma na mão em uma periferia, para ela aquilo ali é um carrinho, é uma boneca. Tá. E ela vai para a sala de aula, ela vai trazer aquela agressividade, mostrando como ela estivesse brincando de boneca, e ela não está brincando de boneca. E dentro disso a importância de um psicólogo e de uma assistente social, é só isso. Muito bem. Meu E respeito. o André vai fazer um adendo. E ela encerra. O adendo é um pouco em função do que eu ouvi aqui, e a Tabata está liderando também a Frente Parlamentar da Saúde Mental, não é isso? A questão da assistência social, quer dizer, num país como o nosso, é essencial que acompanhe a educação. Nós vimos o caso, o que você relatou, o que ele relatou, a questão da dependência química é dramático no Brasil hoje. E não é só tratar o dependente químico,
é o entorno dele que adoece junto, que é trágico, né? Então, isso tem que ser considerado e muito considerado. Isso é uma coisa que eu insisto, mas a boa notícia é isso, que a Tabata tem essa visão e criou a frente parlamentar onde está. Até nós estamos indo conversar com o Instituto de Psiquiatria do HC, com o professor Laranjeira, etc., para ir criando o programa. E outra coisa, eu acho, Tabata, em função dos novos empregos, aí eu agrego ao que o professor Roberto Macedo falou, em função aos novos empregos, acho que uma coisa que tem que estar intimamente ligada à educação hoje, além da questão social e da saúde mental, é a questão da cultura, porque o novo emprego é ligado à criatividade, e a cultura, eu sempre falo, se a educação forma, a cultura transforma, ela abre o horizonte, né? Eu fui secretário de cultura, fiz essas fábricas de cultura aqui em São Paulo, vi o quanto isso é transformador, muda a realidade das pessoas. Então, era só acrescentando essas duas intervenções e a dele, que a mim me tocam muito, porque é a realidade de uma cidade como São Paulo, que é a mais rica cidade do país, imagine no resto do Brasil. Primeiro, o seu nome cortou. Edmilson? Marcos Vinícius. Marcos, muito obrigada. A experiência do Senai realmente é de aplaudir. E uma coisa que eu espero com a nossa lei, que já foi aprovada, é porque agora a gente vai começar a avaliar pela primeira vez. A gente hoje tem indícios do que a gente acha que é a melhor experiência, quem faz melhor, mas tendo uma avaliação para ver a inserção no mercado de trabalho, para ver a qualidade, a gente vai ter condições de saber quais são as melhores estratégias e expandi-las. Eu gosto muito de uma ideia que é fazer política pública com base em evidência. O que é isso? No Brasil, você faz com base em achismo. Eu gosto do fulaninho que criou essa política. Gostei do nome, achei bonito. Não é assim que deveria fazer. Então, eu estou muito animada com essa lei, que vai trazer mais recurso, o setor privado para construir junto. É por isso que o Senai também vai tão bem, dentre outras coisas, mas, sobretudo, a gente poder avaliar para saber qual é o melhor e expandir. Sobre a fala da Cláudia, muito importante. Muito obrigada pela sua trajetória, pelo que você compartilhou. É muito duro. E aí, só trazer que a gente já aprovou uma lei no Congresso para ter psicólogo e assistente social em todas as escolas. A má notícia é que nem o prefeito, nem o governador estão implementando. Então, a gente está tentando por meio do diálogo. Não sendo possível, vamos questionar na justiça, porque já é lei. E a gente tem que se empoderar. Para mim, não tem essa de lei que não pega. É lei, tem recurso, o povo, a imprensa, os parlamentares têm que provar. Porque senão a gente está pedindo que os professores que já enfrentam tudo que a gente listou aqui tenham que saber como encaminhar um pai que é dependente químico. Esse também é um trabalho da ciência social. Tenham que saber como encaminhar uma família que está passando fome, como lidar com abuso, como lidar com uma depressão. Isso não é papel do professor. Precisamos de profissionais formados para isso e a gente vai brigar para que essa lei seja implementada. E aí, só compartilhando uma experiência, a gente conseguiu recursos federais pelo mandato para fazer uma coisa muito legal, que é copiar e adaptar, tem que fazer isso sempre, um projeto de Chicago que ensina jovens homens a lidar melhor com seus sentimentos. Pode parecer uma coisa meio estranha, né? Mas fizeram em Chicago e testaram. Eu adoro que teste as coisas, senão para mim não me convence. Pode ser lindo. Se você não fez com um grupo e deixou de fazer com outro e me mostrou que é diferente, eu não acredito não. Testaram. E eles descobriram que esse programa, que chama Becoming a Man, se tornando um homem, que fala com jovens homens, ele reduziu drasticamente o envolvimento em criminalidade, o uso abusivo de álcool e drogas, porque é um momento de muitos impulsos dos homens e de muitos hormônios. E ensinar esse jovem a lidar melhor com o seu sentimento, a segurar o seu impulso, tem resultados muito grandes nisso. Então, por isso que eu amo ciência. Porque se a gente estuda, e meu amigo Matarazzo, ele é um dos mais estudiosos que eu conheço, tem solução. Tem solução para o que a gente vive na Cracolândia, tem solução para a questão de roubo de celulares, tem solução para essa violência toda. Agora a gente vai ter que deixar a polarização de lado, porque ela cega, e ir atrás de quais são as melhores práticas. E aí, eu estou já com o meu tempo estourado, mas eu queria muito agradecer a vocês. O Matarazzo eu tenho a alegria de ter como amigo e como parceiro e aprendo muito com ele, porque ele une a técnica, o estudo, com quem conhece a rua.
eu aprendi a valorizar as duas coisas juntas. Só estudar e não pisar no território, tem teoria que não encaixa. E a gente tem muita coisa feita em gabinete que não faz o menor sentido na realidade da escola que você trouxe. Então, é uma honra estar aqui ao seu lado. Muito obrigada. Agradecer muito ao professor Roberto, agradecer muito ao diretor Wilson, desejar boa sorte no conselho, parabéns, e agradecer a vocês por acreditarem e investirem na educação e por terem sido tão gentis. E a todos vocês por terem me aguentado até 9 da noite numa segunda-feira. Muito obrigada pela gentileza. Sonhe muito alto, até o povo fazer fila para criticar. Esse é um bom termômetro. Mas jamais esqueçam da nossa escola pública e, quem sabe, alguns não se candidatam para virem fazer coro. Muito obrigada, pessoal. Um prazer. Bom, e o nosso aluno Luiz, ele vai te entregar um presente, porque afinal de contas isso não foi nada combinado, viu? Essa história do bairro, tudo, mas o presente foi combinado. Aqui. Claro. Posso só falar uma coisinha para você? Eu acho que é muito representativo a presença que estão dando para ela, frente à placa. Mas eu, como um morador de comunidade, né, também, eu nasci na mesma favela que você, então eu tenho para falar que é muito importante para a gente que vem de um lugar que é onde que a gente vem, a representatividade de uma pessoa que conseguiu batalhar e conquistar o que você está conquistando. E porque eu mesmo, quando saio lá da favela, eu não sou uma pessoa perfeita, tive meus erros, meus defeitos. Hoje em dia eu tenho uma filha de 5 meses para criar, eu tenho 19 anos, então também não é fácil para mim também. Então, querendo ou não, quando eu saio de lá e vejo um molequinho pequeno falando, nossa, era um moleque que eu via muitas vezes fazendo outras coisas erradas e hoje em dia tá vindo para a faculdade, é imensurável o prazer que eu sinto. E é só isso mesmo, só agradecer de verdade. Vamos tirar a foto? Obrigada. Falta técnica. Boa sorte. Força. A menina para quem está. Não, passou essa grande